Seja bem-vindo a mais um encontro a mais, um encontro com Deus único e com pessoas especiais. É muito bom ter você aqui hoje, é muito bom ter você que já é de casa, que está aqui toda semana, que está sempre com a gente, já faz parte, já está engajado, já está em pequeno grupo, ministério, já está totalmente por dentro do que é o Área Mais, do que é esse movimento de conhecer a Jesus e tornar Jesus conhecido. É disso que se trata tudo que nós fazemos aqui, não só esse momento, esse tempo de celebração juntos aos sábados, mas os nossos encontros durante a semana, os nossos ministérios, nossos eventos, tudo diz respeito a conhecer mais a Jesus e tornar esse Jesus que transformou a minha vida, que transformou a vida de muitos de nós aqui, conhecido a outras pessoas. Se você está vindo hoje pela primeira vez, meu nome é Pedro, é um prazer estar compartilhando com você um pouco hoje a respeito do que Deus tem falado comigo nesses últimos dias, especialmente hoje, nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante. É tão importante que é um dos temas mais tratados na Bíblia, é um dos temas a respeito do qual Jesus falou mais, e não só Jesus, os apóstolos, os primeiros discípulos dele falaram muito a respeito desse tema. No ano passado nós tivemos uma série de mensagens com esse tema, 3 semanas, e esse ano por diversos motivos, dentre eles as eleições que mereceram uma dedicação nossa durante algumas semanas. Nós passamos 3 semanas numa série chamada Boca de Urna, nas últimas semanas, motivados pelas eleições. Mas, dentre outros fatores, mas esse ano nós temos apenas esse encontro, apenas esse sábado, para falar a respeito desse tema tão importante. Nós chamamos esse tempo de crédito ou débito e para falar, claro, sobre dinheiro. Dinheiro é melhor ter do que falar a respeito dele, né? É melhor ter dinheiro do que conversar sobre dinheiro, porque quando você não tem dinheiro e fala sobre dinheiro, você tende a ficar depressivo, não é isso? Você pensa, poxa, mas falando sobre dinheiro e tudo que eu queria era ter uma graninha extra, poder sair hoje, de repente, para um lugar melhor, tal, variar o dog de sempre, né? Para quem vai sempre no dog, eu tenho ido sempre no dog nas últimas semanas aí. Antes, depois do culto aí, quando saio com a galera, sempre estou indo no dog, que é para dar conta. Talvez você esteja melhor do que eu, mas você pode pensar assim, poxa, falar de dinheiro não é tão legal assim quando eu não tenho, né? Talvez você já trabalhe, já tenha a sua independência financeira, que é o grande anseio de todo jovem, né? Eu quero ser independente, eu quero pagar minhas contas, quero parar de depender dos meus pais. Doce ilusão, a melhor coisa que tem é depender dos pais, né? Porque aí você... Jason sabe muito bem disso, que quando ele parou de depender do pai, ele foi depender do sogro, né? Foi morar na casa do sogro, né? Muito bonito isso, viu, cara? Mas bênção de Deus, tem um sogro que cuidou dele aí nos primeiros meses de casamento. Brincadeira, Jason é um cara trabalhador. Só o apartamento que não estava pronto, né? Acontece. Então, você pode pensar isso, poxa, eu não gostaria de ter que ficar falando a respeito de dinheiro se eu não tenho dinheiro. Ou talvez eu até me interesse em saber um pouco mais, porque eu tenho planos. Talvez você esteja começando a trabalhar, talvez você ainda esteja na faculdade, aí pensando já, puxa, como vai ser quando eu tiver que ter um emprego, ou quando eu tiver que passar num concurso, tiver que me sustentar, dar conta das minhas responsabilidades, das minhas obrigações. Ou talvez isso para você já seja uma realidade já presente há muito tempo. Você já trabalha, já tem a sua vida, o seu apartamento, alugado ou não, mas enfim, você tem a sua vida e já não está tão diretamente assim dependente de pais, de outras pessoas que te ajudem, que te sustentem. Eu não sei qual é a sua realidade, mas o fato é que falar sobre dinheiro é importante e saber o que fazer com ele, saber como lidar com dinheiro, com recursos, com aquilo que nós temos em mãos, fruto de trabalho, fruto de investimentos, talvez que você faça, não sei. É importante. E isso tem sido motivo de crise na vida de muitas pessoas e desde jovem. Desde a juventude, muitas pessoas têm vivido crises profundas, sérias, justamente por não saberem como administrar, como lidar com o seu dinheiro, com as suas finanças, ou por tomarem decisões erradas e essas decisões as acompanharem durante muito tempo, deixando marcas e fazendo com que o início da sua vida deveria ser cheio de empolgação, de animação, de vontade de prosperar, de fazer acontecer, de dar certo na sua profissão, nos seus investimentos, nos seus empreendimentos. Nós temos alguns jovens aqui na igreja empreendedores. A Thaisa é uma das proprietárias da Laletá, né? Super marca de moda feminina. Temos a Arroi, é Arroi que fala ou é Arroi? Arroi, né? Acho que é Arroi que fala. Arroi?
Arroi? É engraçado falar isso. Arroi. Tem a Arroi, que é uma marca também do Luizão, que é um jovem aqui da nossa igreja. Que mais? A gente tem a The Strongest, né? Que é uma marca também de roupas masculinas e femininas. Masculinas e femininas, eu acho. Do Dadinho, que também é um jovem que faz parte aqui do Área Mais. E muitos outros, né? Muitas pessoas têm as suas empresas de várias áreas, não só de moda, né? Parece que só tem moda, mas não, de vários perfis diferentes, setores diferentes. E é muito legal isso, ver pessoas desde cedo com sonhos, com planos, projetos e fazendo isso dar certo, dedicando seu trabalho, seus dons e talentos para construir algo. Talvez você se proponha a fazer isso, ainda que não dessa forma assim tão empreendedora, mas no seu trabalho, no seu emprego, no seu concurso público, você tenha esse anseio de construir algo, de deixar um legado, de mais do que simplesmente ter um salário no final do mês para administrar e sobreviver no mês seguinte, construir alguma coisa relevante para a sua vida. E é um pouco sobre isso que nós vamos falar hoje. Existe uma estatística bem interessante, eu queria ilustrá-la com um amigo meu que é uma pessoa bastante equilibrada para várias coisas na vida, mas ele tem um ponto fraco e todos nós temos, então não julguem ele por causa disso, ok? Porque eu também tenho os meus, você tem os seus. O ponto fraco dele são toucas. Nós fizemos uma viagem juntos em novembro para os Estados Unidos, alguns líderes aqui da igreja, uma viagem ministerial, e ele estava entre nós, né, entre esse grupo de amigos, e foi uma experiência muito interessante, porque assim, numa viagem de 10 dias, ele que já tinha levado uma touca para a viagem, comprou outras 8. Você consegue imaginar uma pessoa comprar 8 toucas em 10 dias? Eu não consigo mais. Não, mentira, foram 8, porque uma você perdeu. Restam 7, mas uma você perdeu, então você comprou 8, cara. O pior que é isso, é careca, mas é porque faz frio, né, cara, na careca, aí precisa de touca. Não, lá estava frio mesmo, essa parte é verdade. Mas independente disso, a pessoa que compra 8 toucas em 10 dias, ela talvez precise de ajuda, né? Mas nós chamamos, Caio, fica tranquilo. Ele está superando, gente. Eu ouvi dizer que ele já melhorou de lá para cá, ele comprou só umas 12 ou 13 toucas no último ano, certo? Não comprou mais toucas, ótimo. Glória a Deus. Uma estatística recente mostra que 85% dos brasileiros compram por impulso. Muito provavelmente você já experimentou isso, e ainda que você diga, não, eu não sou parte dos 85%, eu sou parte dos 15%. Sou uma pessoa controlada, ponderada, não saio gastando assim. Mas muito provavelmente em algum momento da sua vida você teve um impulso de comprar algo que talvez você não precisasse tanto, que talvez não fosse a sua prioridade naquele momento, ou que talvez não estivesse nem num preço tão bom assim, mas você ficou apaixonado, né? Ou apaixonada, não vamos julgar, né? Porque havia uma moda aí de dizer que as mulheres que compram demais e são impulsivas, e isso tem mudado, não é verdade? Os homens têm se tornado cada vez mais consumistas. É a minha impressão, pelo menos. É verdade, mulheres? Sim, sim. Mas vocês conseguem ir ao shopping e não comprar nada? Ok, vamos acreditar. De vez em quando eu vejo uma menina assim postar no Facebook, conseguir ir ao shopping, passar uma tarde inteira e não comprar nada e celebrar. Então, acho que algumas ainda lutam com isso, né? Mas é muito difícil mesmo. E no nosso tempo e na cultura em que nós estamos, nós somos incentivados a esse consumismo, a fazer compras sem nenhuma justificativa, motivação, além da simples motivação de querer instantaneamente possuir algo com o qual com um produto, alguma coisa que é posto diante de nós por meio de uma publicidade, de uma propaganda, de algum tipo de apelo comercial. E então, muitas vezes, nós cedemos e compramos isso. E isso, uma vez ou outra, talvez não seja algo que você sinta assim, pesar tanto no seu orçamento, na sua rotina, na sua vida. Mas se isso se torna um padrão de comportamento, se você começa a, de fato, repetidas vezes, fazer isso, ceder a esse impulso de adquirir alguma coisa, de se deixar levar pela sedução de uma propaganda ou de algo que alguém tem, e porque alguém tem você se sente no direito de ter também, ou porque alguém te mostrou e você viu como é legal o iPhone 6 que acabou de lançar. Uma menina lá no escritório, advogada, o marido trabalha numa empresa de telecomunicações, e de alguma forma ele recebe os lançamentos lá de
novos celulares antes de até chegar no Brasil. O negócio não foi nem homologado pela Anatel ainda, mas ela já tem um iPhone 6. E aí ela estava lá no escritório toda feliz, filmando em câmera lenta, com os milhares de megapixels lá e mostrando para as pessoas que legal. E numa boa, sem querer se exibir nem nada. Eu estava feliz com o seu novo iPhone 6. E aí várias pessoas já ficaram extremamente, eu entre elas, tentadas e motivadas a adquirir um iPhone 6. E a verdade é que é assim que nós muitas vezes funcionamos mesmo, né? Falando de forma sincera. Muitas vezes nós agimos por impulso, nessa área financeira especialmente. Eu, infelizmente, tenho uma experiência muito ruim com isso que aconteceu comigo. Quando eu já estava trabalhando fazia 1 ano, 2 anos, e juntando de forma bem disciplinada todos os meses um pouquinho lá do pouco que eu recebia, um pouquinho que sobrava eu juntava, porque eu já começava a planejar meu noivado, casamento e tudo isso. Então eu pensei, poxa, eu preciso começar a juntar alguma coisa, eu preciso, de repente, dar entrada num apartamento, ou ter um mínimo de condições de estruturar a minha vida. E aí, então, vem aquele grande problema, aquela grande cilada, a oportunidade. Não é verdade? Você está tudo indo bem, você está super controlado, você sabe quais são os seus alvos, os seus objetivos, mas então surge a oportunidade. E a oportunidade é terrível, porque a oportunidade é uma oportunidade, ela é imperdível, ela é única, ela é sensacional e ela é sempre urgente. Você precisa tomar a decisão naquele momento, você não tem tempo de conversar com ninguém, você não tem tempo de orar, você não tem tempo de refletir, fazer contas, você precisa tomar a decisão naquele momento, porque é uma oportunidade. E é assim que as oportunidades surgem, imperdíveis, instantâneas, urgentes, quase desesperadoras. E foi assim que aconteceu comigo. Surgiu uma oportunidade de fazer um excelente investimento, que daria um retorno sensacional, que seria a solução para os meus problemas. E eu, claro, aproveitei, né? A oportunidade. É uma oportunidade única. E eu aproveitei. E aí fiz o investimento lá do que eu tinha, do que eu não tinha, pegando emprestado, pegando com pai, com mãe, tudo emprestado lá e tal. Pronto. Fiz lá um investimento, comprei um terreno financiado em 800 milhões de prestações, com uma prestação que eu já não dava conta de pagar, praticamente naquele momento, com o meu salário, com o que eu tinha, com o pouco que eu recebia como recém-formado. E na minha cabeça fazia todo sentido. Eu estou comprando isso, mas rapidamente vai ter uma valorização incrível, eu venderei no momento que eu quiser, terei um lucro de 100%, 200%, e aí então, pronto, terei a condição de comprar o meu apartamento, de me casar, e vai ser uma maravilha. Que oportunidade incrível. E no mesmo dia em que a oportunidade surgiu diante de mim, eu tomei a decisão, afinal de contas a oportunidade é assim, ela precisa ser agarrada naquele momento, senão ela passa. E então eu me comprometi. E passaram-se 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses, e eu falando, ok, agora é hora de vender, né? E de recuperar o investimento e de realizar o meu investimento. E comecei a anunciar o terreno e comecei a me desesperar, né? Porque não vendia. E passou 1 ano e eu já não tinha a menor condição de pagar a prestação que eu tinha assumido. E aí, nada de vender. E o resultado da história é que eu tive que devolver o terreno para a construtora, pagar uma multa de 20% do que eu já havia pago, perdi isso. E em vez de lucrar com o meu investimento, eu tinha acabado de perder todas as reservas que eu tinha feito nos meus primeiros anos de trabalho. E não apenas perder a reserva que eu tinha feito, mas perder parte do dinheiro mesmo, por causa da multa que eu tive que pagar. O bom da história, se é que dá para tirar algo de bom de uma experiência como essa, o bom da história é que eu aprendi uma lição, a duras penas. Eu aprendi a lição de não mais acreditar na oportunidade. Não acreditar mais naquelas propagandas, naqueles discursos que dizem, se você não fizer isso hoje, se você não tomar essa decisão hoje, se você não investir hoje, não tem jeito mais. Isso vai passar, a oportunidade passa e você vai perder a grande chance da sua vida. E eu tenho tentado desde então exercitar isso e entender que o que Deus tem para mim, os planos que Ele tem para mim, o que Ele quer que eu tenha, o que eu receba e administre para Ele, Ele vai me dar na hora certa. E eu não preciso me desesperar e tomar decisões impensadas, precipitadas. Não sei como é isso na sua vida, não sei como tem sido na sua vida a administração do seu dinheiro, dos recursos que você tem, ou se você não tem ainda,
como você pensa em administrar e gerir aquilo que em breve você vai começar a ter nas suas mãos com o seu trabalho. Mas eu quero te convidar a olhar para um texto hoje da Bíblia que fala a respeito disso. Fala a respeito de como nós devemos lidar com o que temos, com o que recebemos. De que forma nós devemos enxergar a oportunidade que há em nossas mãos. Essa oportunidade chamada dinheiro. Antes de entrarmos no texto, queria só te mostrar isso, que... Está funcionando aqui? Não, né? Ok. Então você vai ver aí no telão, provavelmente. Mas nós somos levados a esse consumo pelo impulso por um motivo muito simples, porque nós somos ensinados a ter agora tudo o que nós queremos. Pensa só, não faz sentido. Quando você vê algo que você deseja, você não pensa assim, eu gostaria de ter isso daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Não, você é sempre desafiado a querer e ter aquilo naquele momento, instantaneamente, agora. O problema disso é que começa a haver um conflito interno, um conflito no seu coração, na sua mente, e que resulta em algum tipo de decisão sua. Um conflito entre o que você quer agora e o que você realmente mais quer para a sua vida. Muitas vezes, quando nós somos levados a tomar decisões pensando apenas no agora, pensando apenas no que nós podemos ter agora, hoje, o que nós estamos fazendo é abrindo mão de construir algo que realmente nós queremos. O que nós mais queremos construir, o que nós mais queremos alcançar, o que nós mais queremos adquirir e construir com a nossa vida, com o nosso trabalho, com os dons, os talentos que Deus nos deu. Muitas vezes fica em segundo plano, fica renegado, porque sistematicamente nós passamos a decidir com base apenas no que nós queremos ter agora. E aí você pensa assim, não, mas se eu tiver isso agora, isso não vai prejudicar tanto o que eu quero ter daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Será mesmo? Talvez uma simples decisão não interfira tanto. Talvez um gasto pequeno hoje, moderado, não interfira tanto. Mas quando isso se torna o seu padrão de comportamento, quando isso se torna o padrão pelo qual você toma suas decisões de como administrar o seu dinheiro, muito provavelmente sem perceber, o que você está fazendo é comprometer o seu futuro, aquilo que você realmente gostaria de construir, o que você mais quer construir, comprometendo pelo que você quer ter agora. E talvez você nem queira tanto assim, mas acabou cedendo por essa cultura de ser impulsionado ao instantâneo, a receber, a ter aquilo que você deseja agora. E eu queria te convidar então a abrir a sua Bíblia, se você tiver uma, ou acompanhar no telão comigo, um texto que está na primeira carta que Paulo escreve ao seu discípulo chamado Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, um jovem líder na igreja da cidade de Éfeso, e Paulo escreve a ele 2 cartas, e nessa primeira carta, no capítulo 6, esse texto que nós vamos ler hoje, Paulo fala a respeito de uma orientação que Timóteo deveria transmitir a membros da sua igreja, pessoas que participavam naquela comunidade com ele, que estavam debaixo da sua liderança, da sua autoridade. E aí, provavelmente você vai olhar para esse texto e talvez, assim como eu primeiro olhei para esse texto e percebi, talvez você olhe e diga, esse texto não é para mim. Essas orientações que Paulo tem a dizer não são para mim. Porque olha só como é que Paulo começa dizendo. Timóteo, ordene aos que são ricos. Aí você fala, não é comigo, certo? Quem é rico aqui? Levanta a mão, por favor. Tem alguém rico? Ninguém? Ninguém é rico, gente. Ninguém é rico, né? Então não serve, ok? Não serve, não é isso? Não tem nada a ver com a gente? Será que não somos mesmo? Será que quando Paulo escreveu, ele pensava em pessoas milionárias, pessoas extremamente ricas, pessoas que realmente têm algo assim? Quem é rico para você? Sabe, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e fizeram essa pergunta. O que é ser rico? Só que fizeram essa pergunta para pessoas milionárias. Só para pessoas que tinham um patrimônio acima de $1 milhão. E aí a pergunta que fizeram foi exatamente essa. O que é ser rico para você? Quem é rico para você? E a resposta, sabe qual foi? Sempre o dobro do patrimônio que aquela pessoa tinha. Então, se a pessoa tinha um patrimônio de $1 milhão, a resposta dela era, na média, era $2 milhões. Quem tem $2 milhões é uma pessoa rica.
O cara tinha 5 milhões de dólares, e aí perguntaram para ele na pesquisa, ele disse, uma pessoa que tem um patrimônio de 10 milhões de dólares é uma pessoa rica. Perguntaram para o que tinha 10 milhões de dólares, o que é uma pessoa rica para você? Uma pessoa que tem um patrimônio de 20 milhões de dólares. E o resultado é que, na verdade, por mais dinheiro que se tenha, ninguém se considera rico. Você conhece alguém que fala assim, eu sou rico, eu assumo, eu sou rico. Você sabe que a pessoa é rica, você conhece a vida dela, você sabe o que ela tem, você sabe quanto ela ganha, talvez, você sabe qual é o patrimônio que ela ou a família dela tem. Mas se você perguntar para ela, você é uma pessoa rica? Não, rico é o outro lá que tem o dobro do que eu tenho, que tem mais do que eu tenho. Na verdade, ser rico é sempre ter um pouco mais do que nós temos, é sempre o outro, nunca sou eu. Mas você certamente sabe disso, talvez não tenha assumido ainda, como eu também não assumi ainda. Na cultura, na sociedade em que nós vivemos, no país em que nós vivemos, e olhando para o contexto do mundo todo, nós somos sim pessoas muito, 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 muito ricas. Todos nós. Eu não conheço você talvez tão bem a ponto de saber quanto você ganha, o que você tem em termos de patrimônio, mas eu posso afirmar uma coisa, você é rico. Você tem muito mais do que a maioria tem. Então, abra o seu coração, ok? Não precisa sair daqui dizendo para todo mundo que você encontrar a partir de hoje, eu sou rico, mas abre o seu coração para o que Paulo diz. Talvez tenha a ver com você. E se não tiver a ver com você hoje, pense que é um exercício para quando você for rico, ok? Então anota aí, fala, no dia que eu for rico, eu vou viver isso, vou aplicar esses conceitos, e aí você já fica preparado, e eu vou orar para que Deus faça você rico, e aí você me convida para ir na sua casa. Ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Olha só, Paulo dá orientações muito práticas aqui. Ele está dizendo, olha, Timóteo, vira para as pessoas que são ricas lá na sua igreja, pessoas que convivem com você e que são ricas, que têm muito, e diga a elas o seguinte, diga para que elas não sejam pessoas arrogantes. Coisa chata é andar com pessoa arrogante, não é isso? É muito ruim, né, andar com pessoa arrogante, desagradável, companhia ruim, chato, enjoado, é ruim. Não sejam arrogantes, mas que elas tenham essa disposição de fazer o bem, de não se apegar à riqueza em si, mas sim colocar a sua esperança em Deus. Porque não faz sentido você ter a sua esperança naquilo que você pode ter e não naquele que pode te dar o que você pode ter. Não é verdade? Não faz sentido isso. E o que muitas vezes acontece é que nós depositamos a nossa esperança, a nossa confiança naquilo que nós temos, quando na verdade sabemos quem é que nos dá aquilo. E é nele que deveria estar a nossa esperança e a nossa confiança. Então Paulo diz, diga para eles não colocarem a esperança deles nas riquezas, mas naquele que em tudo provê ricamente. E aí o que eu gosto mais nesse versículo é como ele termina. Paulo diz assim, coloque a sua esperança em Deus, naquele que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. E aí, quando se pensa em dinheiro, no contexto de uma igreja, e se você está visitando aqui hoje a gente pela primeira vez, ou talvez não tenha o hábito de frequentar uma igreja evangélica, quando você viu que a gente ia falar sobre dinheiro, talvez já tenha vindo na sua mente, no seu coração, uma série de ideias, de conceitos que realmente as pessoas têm fora da igreja, e em muitos casos com razão mesmo. Opiniões a respeito de evangélicos, que só falam de dinheiro, que estão interessados no meu dinheiro. Então hoje eles vão falar sobre dinheiro, escolhi o dia errado, porque vão pedir para passar uma cestinha com ofertas e vão falar que eu tenho que dar e que se eu der eu vou ser abençoado. Tal. Não, nada disso. Fica tranquilo. Mas muitas vezes quando se fala em dinheiro no nosso contexto, no meio da igreja principalmente, o que se pensa muitas vezes é que Deus está interessado em tirar o que eu tenho. Deus quer que eu dê tudo para Ele, Deus quer que eu viva de forma franciscana, né? Que eu abra mão de tudo que eu tenho, que eu venda os meus bens e dê aos pobres, e então entregue tudo para a igreja, entregue tudo para Ele. Muitas vezes é esse o conceito que se tem, principalmente fora da igreja, a respeito do que se prega aqui sobre dinheiro. Mas Paulo, nesse texto, está dizendo, olha, coloque a sua esperança em Deus e não na riqueza. Mas sabe de uma coisa, você fazendo isso, você não está dizendo para Deus, Senhor, está tudo aqui nas tuas mãos, como alguém que sabe que o que Deus quer fazer é tirar o que você tem. Na verdade, Deus tem algo para você.
Deus não quer algo de você, Deus tem algo para você. Deus tem o melhor para você, o melhor para mim, os planos dele são os melhores. E ele está interessado no seu bem-estar, no meu bem-estar, na minha satisfação, na sua satisfação. Então o que Paulo está dizendo é, olha, a melhor decisão que você pode fazer, a melhor decisão que você pode fazer é se entregar, é depositar a sua esperança em Deus e não na riqueza. Porque se você fizer isso, você está colocando a sua esperança naquele que tem todo o interesse na sua satisfação, no seu bem-estar. E então ele continua. Ele diz assim, ordene-lhes também que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Pensa só comigo, não é um dever de todo cristão fazer boas obras, ser bom, repartir o que tem? Isso não é uma orientação para todo cristão, para qualquer discípulo de Jesus? Sim, a Bíblia está cheia de momentos em que Jesus ou os apóstolos ensinam a respeito disso. Faça o bem, reparta, divida. Faça boas obras. A fé sem obras é morta, não faz sentido. Ter fé e não fazer boas obras. Mas Paulo está dizendo, diga a eles que são ricos, que sejam também ricos em boas obras. Quanto mais se tem, quanto mais recursos, quanto mais oportunidades se tem nas mãos, mais condições você tem de fazer o que precisa ser feito. Mais condições você tem de exercer o chamado que Deus tem para a sua vida e fazer isso de forma abundante. Paulo está dizendo, você é rico, ótimo, aproveite, faça bom uso disso, seja rico também em boas obras. Tome o que você tem nas mãos, essa abundância de recursos, de bens, e faça com que isso se multiplique e alcance outras pessoas, abençoe outras pessoas. Não concentre isso para você, não acumule. Não se apegue a isso, não coloque a sua esperança nisso. Reparta, divida, seja generoso. Use o que Deus te deu em favor de outros, não em favor apenas de si mesmo. E aí, fazendo isso, qual é o resultado? Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir. E assim, vivendo assim, alcançarão a verdadeira vida. Muitas vezes nós nos apegamos ao hoje, ao que nós podemos e queremos ter hoje, agora, porque nós pensamos que tendo o que nós queremos ter hoje, nós estaremos vivendo a verdadeira vida. Nós estaremos desfrutando a vida como ela realmente deve ser desfrutada. E então nós entramos num processo de cobrança para sempre ter mais, para ganhar mais, para comprar mais, para acumular mais. E aí então a gente vive insatisfeito porque o carro que nós temos já não serve mais, a casa em que nós moramos já não é boa o bastante, as roupas que nós vestimos já não estão tão na moda assim. E aí então a insatisfação nos leva a consumir, consumir, consumir e trocar o que nós mais queremos pelo que nós queremos agora, hoje. E o que Paulo está dizendo é, olha, existe um jeito, existe uma forma de viver diferente. Mesmo sendo rico, mesmo tendo muito, é possível viver de outro jeito. Sem se deixar levar por essa vontade de ter, de comprar, de gastar. É possível viver de uma forma simples. É possível viver de uma forma equilibrada. É possível ter muito, mas não depender do muito que se tem. Mas entender que o muito que se tem é uma oportunidade ainda maior de fazer com que os que não têm também tenham. Reparta, seja generoso, seja rico em boas obras. E assim, vivendo dessa forma, essa vida simples, generosa, desapegada, vocês vão experimentar e alcançar o que é verdadeiramente a vida que Deus planejou para vocês. Eu quero te convidar hoje a tomar essa decisão de simplificar a sua vida, de fazer um exame quando você sair daqui. Não é nenhum momento espiritual, assim, você parar aqui. Tudo que nós fazemos na nossa vida é espiritual. A forma como você administra o seu dinheiro, a forma como você se veste, como você fala, como você come,
como você se relaciona com as pessoas, tudo isso é espiritual. Não é só o que nós fazemos dentro da igreja que é espiritual. Mas o que eu quero te convidar hoje aqui não é em nenhum momento místico assim aqui. Nós vamos orar pela sua vida, mas quando você sair daqui, quando você entrar numa nova semana, quando você ainda hoje talvez, ou a partir da segunda-feira, tiver que se defrontar com decisões importantes sobre em que gastar o seu dinheiro, quanto poupar, quanto dar, quanto repartir, você faça isso a partir de uma nova perspectiva. Perspectiva de alguém que entende que o que se tem hoje não diz respeito apenas ao hoje, ao agora, mas sim a uma vida que você vai construir, que vai durar muito tempo, vai produzir frutos eternos. Porque na verdade é isso que Paulo está falando. Quando Paulo diz assim, se vocês viverem dessa forma, vocês vão alcançar a verdadeira vida, Paulo não está falando apenas dessa vida. Viver assim torna assim a nossa vida hoje melhor. Mas o que Paulo está dizendo é, existe uma vida eterna. Existe um plano de Deus que não tem fim para você. E você pode desde já, desde hoje, desde agora, a forma como você administra o seu dinheiro, a forma como você se relaciona com as pessoas que talvez tenham menos que você pode desde já construir algo que vai permanecer para sempre. Para sempre. Não algo que vai apenas satisfazer um desejo, uma vontade que você tem agora, hoje. Atender a um impulso. Mas algo que vai permanecer para sempre. Muitas vezes nós agimos por impulso porque nós somos levados a acreditar que precisamos de alguma forma começar a desfrutar de tudo que Deus tem para nós na eternidade aqui. Não é verdade? Muitas vezes nós queremos que o céu seja agora, seja aqui. Que eu viva um pouco do céu já. E aí quando a gente pensa no céu, a gente pensa assim, no céu eu vou ter tudo que eu quiser, eu vou desfrutar de tudo o que há de melhor para ser desfrutado. E é verdade, o céu vai ser assim. Mas sabe de uma coisa? O céu não é hoje. O céu não é hoje. O céu está reservado para nós no tempo certo, no tempo de Deus. Mas hoje é tempo de servir. Hoje é tempo de construir os frutos que permanecerão, sim, para a eternidade. Mas muitas vezes, por essa ansiedade de viver já o status que nós teremos no céu, de perfeição, de ausência de sofrimento, de ausência de limitações, nós desobedecemos a Deus hoje. O meu convite para você é, avalie a sua vida, simplifique a sua vida. Abra mão talvez de algumas coisas que para você hoje teriam algum valor, mas que talvez estejam te atrapalhando, dificultando que você construa algo que permaneça. Algo que não se limite apenas ao aqui, ao agora, mas algo que te ajude a construir tudo que Deus tem planejado para você. E mais, que transborde da sua vida para a vida de outras pessoas. Simplifique a sua vida hoje para que você possa desfrutá-la ao máximo e para sempre. Não só agora. Não pense tão a curto prazo assim. Mas lembre-se que Deus tem uma vida eterna para você. Você vai desfrutá-la ao máximo, desde que a partir de agora você comece a tomar as decisões certas, você comece a agir como Deus espera que você age, entendendo que o que está nas suas mãos, o que você tem recebido de Deus, não se trata apenas de você, mas é uma oportunidade para você generosamente, sendo rico em boas obras, não apenas rico em dinheiro, mas rico em boas obras. Repartir, ajudar, compartilhar. E aí alcançar então a verdadeira vida. Quero te dar 3 conselhos bem práticos para tentar te ajudar a fazer isso. Ok, eu entendi, eu devo pensar em longo prazo, minha vida eterna, tal, não só aqui, agora. Mas como é que eu faço isso? Então, vamos lá. 3 conselhos bem rápidos. O primeiro. Dê primeiro, gaste depois. Faz sentido? Não, né? Porque, poxa, se eu der, eu não vou gastar. Como é que eu vou gastar se eu der primeiro? Não vai sobrar nada? Não, calma, cara. Não é assim. Estabeleça como prioridade na sua vida, não você mesmo, mas o outro.
De que forma eu posso ajudar alguém? E sabe, muitas vezes a gente deixa para entregar para Deus ou para ajudar uma pessoa com aquilo que sobra. E muitas vezes não sobra, né? Esse é o problema. Então faça o seguinte, faça um acordo. Estabeleça você mesmo, que é solteiro, estabeleça consigo mesmo. Se você é casado, estabeleça com a sua esposa, com o seu marido. Estabeleça um percentual, estabeleça um valor, um percentual da sua renda, do que você recebe, do que você tem, e diga assim, não, isso eu vou entregar, eu vou dar. Não precisa ser para a igreja, eu não estou pedindo para você dar dinheiro para a igreja, isso é com você e Deus, mas entregue para alguém, para uma instituição, para um lugar que você já ajude, que você sirva, que você goste de trabalhar voluntariamente. Se for aqui, ótimo, vai abençoar a nossa vida, nossa igreja, mas estabeleça como prioridade na sua vida não você mesmo. E isso vai ter um valor simbólico até para você, de pensar primeiro no outro do que nas suas próprias necessidades. Então recebeu lá o salário, já tira aquela parte, dá para quem você, diante de Deus, decide dar e abençoe outro com o que você tem. E aí viva do resto, do restante que sobrar. Ok? Primeira dica é essa. Dê primeiro, gaste depois. A segunda, tenha planos de curto, médio e longo prazo. Não pense só no agora. Eu quero comprar um celular novo, quero trocar o meu tênis, meu carro, não sei o quê. Ok, faça esses planos, fazem parte também. Mas estabeleça mesmo, anote lá no papel, na planilha que você usa, no aplicativo que você tem, em qualquer lugar, onde você faz a gestão do seu dinheiro. Se não faz ainda, a gente vai te dar umas dicas daqui a pouco de como fazer. Mas estabeleça planos de curto, médio e longo prazo. Onde eu quero estar daqui a 10 anos? O que eu quero ter alcançado, construído? Eu quero me casar, eu quero ter uma casa, eu quero morar não sei aonde. Coloque isso no papel, pense quanto eu preciso juntar para chegar lá e tal. Coloque isso. Muitas vezes a gente vai vivendo assim atropeladamente e aí, poxa, essa altura da minha vida eu já queria ter isso, já queria ter aquilo, não tenho ainda, não construí. Nem sempre é porque você não ganhou dinheiro suficiente, nem sempre é porque você não tinha condições. Talvez foi porque você não se organizou, não planejou isso. Então faça planos, anote, contabilize. Isso vai te ajudar. Ok? E a terceira e última coisa, e a mais importante delas. Não cometa o erro que eu cometi. Pergunte a Deus antes. Antes de gastar, antes de investir, antes de priorizar alguma coisa, antes de qualquer decisão na sua vida financeira. Isso vale para a sua vida toda, mas especialmente para a sua vida financeira hoje. Pergunte a Deus. Uma coisa que me impactou muito, um pastor amigo meu estava me contando de uma viagem que ele fez para os Estados Unidos. Foi a primeira vez que ele foi para os Estados Unidos. E aí ele meio que enlouqueceu lá, porque é muito barato, não sei o que e tal. E aí nos primeiros dias ele meio que se descontrolou, começou a comprar umas coisas e tal. Ele gosta de negócio de basquete, aí comprou camisa de basquete, aí comprou roupa para ele, para a esposa e tal, não sei o que. Não. E aí ele disse que chegou lá numa determinada altura da viagem, ele parou assim e falou, gente, eu surtei, né? Preciso parar aqui. E ele começou a fazer um exercício. Antes de comprar as coisas, ele orava. Ele falava, Deus, é para eu ter isso mesmo? O Senhor está me dando isso? É dessa forma que eu devo gastar o meu dinheiro? Não é só porque eu estou aqui nos Estados Unidos que eu posso sair comprando tudo. Ou porque eu separei já esse dinheiro para gastar aqui que eu... Não. Será mesmo que eu preciso? Será que... É um exercício que eu tenho tentado fazer e tem mudado muito a minha vida e a forma como eu administro meu dinheiro. Pergunte a Deus. A gente não ora e pede a orientação de Deus para tantas decisões que a gente toma, por que não perguntar para Ele como você deve gastar o seu dinheiro também? Com certeza Ele se importa com isso. E Ele está interessado em te ajudar a tomar decisões mais sábias e a lidar melhor com essa área tão importante da sua vida. Ok? Última coisa que eu quero compartilhar com você hoje, você recebeu aqui quando entrou um cartãozinho como esse. Todo mundo recebeu? Alguém não recebeu? Temos ainda? Temos mais? Cadê o pessoal que está me entregando? Fica com a sua mão levantada aí que a gente vai entregar para você, tá bom? Mas nesse cartãozinho, crédito ou débito, aqui embaixo, pega aí, se você está com o seu, pega aí. Aqui embaixo tem um endereço chamado abre.ai/finanças. É um link que a gente criou no nosso site na igreja, da igreja, para você abrir e ver lá uma série de dicas, orientações de como lidar com o seu dinheiro, principalmente links para aplicativos de iPhone, Android, tablets e todo o resto, né? Não sei se falta alguma coisa. Para você abrir e baixar aplicativos, planilhas de Excel, se você prefere, se você não gosta de aplicativo ou não tem um smartphone. Mas
instrumentos, formas de te ajudar a administrar melhor o seu dinheiro, ok? Não importa se é muito, se é pouco, comece desde já a colocar isso diante de Deus e falar, Senhor, eu quero usar os meus recursos para a tua glória, eu quero sim entender que não se trata apenas do hoje, do aqui, do agora, mas que o Senhor tem um plano para mim que vai muito além do que eu estou vivendo agora, mas tem a ver com toda a eternidade. E o que eu quero construir com aquilo que o Senhor tem me dado é algo que vai muito além de mim, mas algo que pode alcançar e abençoar muitas vidas. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos dá orientações tão práticas como essas que Paulo deu a Timóteo, de como nós devemos viver a nossa vida, de como nós devemos administrar nosso dinheiro, aquilo que temos recebido. Peço, Pai, que o Senhor abençoe cada um que está aqui nessa noite, e especialmente aqueles que já têm enfrentado dificuldades, Senhor, na área financeira, talvez dívidas de cartão de crédito, ou financiamentos que assumiram e hoje não estão conseguindo honrar, ou têm feito isso com muito sacrifício. Peço que o Senhor traga direção, sabedoria, graça. E por aqueles, Pai, que estão ainda estudando, ou que estão começando a trabalhar, começando a sonhar com o que fazer, com o que têm recebido, tomado decisões, algumas já bem importantes a respeito de suas famílias, de seus casamentos. Eu peço que o Senhor também os dê sabedoria, Pai. Que o Senhor nos dê direção, Pai. Que o Senhor nos ajude a te honrar com as nossas decisões na área financeira. Que a forma de administrarmos os nossos recursos seja uma proclamação mesmo de quem nós somos e a quem pertencemos. Que ao sermos generosos, ao repartirmos o que temos, nós possamos fazer isso por amor a Ti e às pessoas. Que dessa forma mais e mais pessoas também venham a Te conhecer, venham a ter um encontro contigo. Que o Senhor nos ajude, Pai, a termos equilíbrio e não cedermos simplesmente por causa de uma oportunidade que parece boa demais ou de uma chance que talvez não se repita, mas que tenhamos domínio próprio, disciplina e principalmente dependência do Senhor e do Teu Espírito para tomarmos decisões equilibradas, corretas, que vão Te honrar, Pai, que vão produzir frutos muito maiores do que a nossa própria vida e o tempo que estamos vivendo, mas ao longo de toda a nossa existência, de toda a nossa caminhada, deixando um legado para nossos filhos, para a nossa descendência, e alcançando muitas outras pessoas ao nosso redor que carecem tanto, que vivem em situação às vezes tão pior, tão mais difícil do que a nossa. O Senhor vai nos usar, Pai, para tocar essas vidas, para abençoá-las, para tirá-las dessa situação e levá-las, Pai, a Te conhecerem e poderem desfrutar também da Tua provisão abundante e suficiente. Nós Te oramos assim e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter estado aqui, por ter me ouvido nessa noite. Deus abençoe.